Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiyala 473, Abiyala Pindorama em YouTube. Estamos também como Abiyala 473 em Instagram. Bom, hoje é o dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher, né? Ou das mulheres, né? E a gente não deixaria de falar sobre esse dia especial, né? Que não fala apenas das mulheres, né? Senão fala sobre o arquétipo feminino, né? Esse arquétipo que foi destruído, ou tentaram destruir há mais de 3 milênios, né? A partir do expansionismo, né? Das ideologias da modernidade ocidental. E como nós bem conhecemos, nós indígenas, né, a modernidade ocidental tem sido terrível até o dia de hoje, né? Hoje acabamos de receber uma notícia, inclusive, sobre uma parenta Guarani Kaiowá que foi queimada viva dentro da sua oca, né, no município de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, né? Acabamos de receber a notícia hoje, há 1 hora atrás, aproximadamente, né? Então, por isso que a gente está gravando esse vídeo. Tal, né? E justamente esse vídeo, a gente que está há um tempo que a gente já vem pensando em como explicar não, mas mostrar desde a nossa ambiência esse grande dano que tem feito a modernidade ocidental para com as mulheres, e principalmente para esse arquétipo feminino. Quando a gente fala de arquétipo feminino, é muito claro dizer que a gente não está falando apenas da mulher ou das mulheres, se nós estamos falando de toda a femineidade que está por trás dela e que começa justamente com a questão da nossa mãe terra, da nossa mãe natureza, que continua sendo devastada dos mesmos moldes dessa modernidade ocidental que vai muito além da colonialidade, do colonialismo, né? O colonialismo, para nós, existe há 530 anos. No caso de Pindorama, né, Brasil, 526 anos, né? Então, no sentido de Abya ou do continente americano, como ainda muitos denominam essa continentalidade toda, né? São mais de 530 anos. Mas há mais de 3.000 anos que há uma guerra contra a natureza, quer dizer, é uma guerra contra as mulheres, contra essa femineidade, contra esse arquétipo feminino, e não apenas por uma questão de divinização, de sacralização, senão por uma questão da lógica mesmo dos ciclos da vida, né? Então, tudo aquilo que refere à vida tem essa coisa da gestação, tem essa coisa do cuidado, tem, tem, tem aquilo que cria, né, a cocriação, né, diferente ao que o cristianismo sempre impôs, que foi um criador, e era macho, macho alfa, onipotente, onipresente, onisciente, né? E para nós sabemos que não, né? Então, por isso que esse vídeo, se de alguma forma vai chegar para você, que demonstra um pouco essa sensibilidade que vai muito além de uma questão meramente material,
tanto no sentido histórico quanto também no sentido político. Ontem, por exemplo, a gente viu, eu ouvi as falas, pelo menos, do presidente Lula, falando sobre o Dia Internacional das Mulheres, sobre a questão dos feminicídios, só que as pessoas ainda não sabem quais são as raízes do feminicídio, né? As raízes da misoginia. E ela é transcontinental, ou seja, ela vem de fora, ela veio da Europa, dessa Europa moderna, ocidental, que a gente cansa de falar desse conceito de modernidade, que é uma pós-medievalidade, quer dizer que a Baixa Idade Média, que são, já são os séculos XIV, XV, elas vão definindo os novos rumos interplanetários, medir com sob medida, ou seja, sob as lógicas desse cristianismo que chegou até nós, um cristianismo, se se quer, né, para aqueles que são crentes, um cristianismo totalmente deturpado, né, porque se diz que o cristianismo primitivo era comunitário e era matriarcal, né, ou seja, eram as mulheres que, digamos assim, chefiava, não no sentido de chefe, de mandar, de obedecer, né? Mandar, esse comando, quem manda e aquele que obedece, também faz parte desse modelo cristão que nos chega desde o Ocidente, né? Então, a questão de que antes desse cristianismo secularizado, que chega a partir das premissas das bulas papais, ela foi expandindo junto com esse modelo econômico, esse modelo ideológico, doutrinário, que vem da própria igreja, da economia política, que hoje nós chamamos de capitalismo, chamamos de neoliberalismo, mas, no fundo, ela confluencia, né? Ela vem junto com o mesmo pacote, né? E isso não é uma coisa que a gente esteja falando apenas por como se fosse assim uma ideia vaga, um imaginário. Não, existem documentos históricos que revelam isso, documentos que os próprios brancos ocidentais, principalmente os romanos, logo os ibéricos, os povos do norte da Europa, deixaram escrito. E um desses textos históricos é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Malleus Maleficarum, né? O livro sobre as feiticeiras, sobre a questão das bruxas. E aqui eu vou. O texto é muito grande, o livro original são mais de 1.000 páginas, né? Então, justamente o que quero mostrar aqui para vocês é como esse martelo das feiticeiras se tornou o livro base, um texto base, né? E com esse texto que eles imprimem o primeiro modelo de julgamento, que não é da Idade Média, obviamente, mas ele foi já bem no finalzinho da Baixa Idade Média, ela foi pensada, ela foi arquitetada, e o transfundo que há por trás disso é que, acabando com as bruxas, né, a questão do termo bruxa é a mesma coisa que se utiliza hoje para redefinir quem são os inimigos, ou os supostos inimigos da sociedade, né? Então, eu procurei algum texto mais ou menos que viesse revelar isso de forma sintetizada, mas que viesse a revelar esse transfundo que a gente quer mostrar aqui, né? Havia um tempo que os inimigos eram as mulheres, as bruxas, depois foram os judeus, em outros tempos foram nossos parentes indígenas, quando os bandeirantes chegaram aqui no século XVI, os conquistadores espanhóis também, nos finais do século XV, e eles vieram com essa subjetividade que foi criada a partir desses tratados que justificavam, ou justificaram, melhor, justificaram as mortes dos povos indígenas da Europa. Então, esse livro revela a morte dos povos indígenas das Europas e revela o início do ódio, se você pode falar assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas o ódio às mulheres, que não é o ódio às mulheres, senão é o ódio de um grupo de homens que
supostamente sobre os desígnios de Deus, de um macho alfa, como eu falei antes, onisciente, onipresente, que sabe tudo, que julga, que condena, que faz as coisas acontecer, né? É, tudo isso faz parte do mesmo bojo. E aqui eu achei nessa história medieval, que é uma página que eu vou recomendar para vocês, atualizada no dia 6 de setembro de 2025, então tá muito recente, e que fala justamente sobre como o livro de Caçador de Bruxas foi um molde necessário para que desse um passo à devastação da natureza, e aqui eu vou explicando algumas coisas, né? Essa página, como está escrito aqui, é de domínio público, a gente vai colocar na descrição do vídeo. O livro completo, que tem 1035 páginas, eu vou colocar também, depois que processar o vídeo, vou colocar na descrição do vídeo, está em português, mas também a gente tem o modelo original, que foi justamente a época com a invenção da prensa, né, por Johann Gutenberg, né, que foi justamente aquele que abriu espaço para o que nós hoje conhecemos como imprensa, né? Então, o primeiro livro que foi publicado foi a Bíblia, segundo os moldes desse cristianismo moderno, ocidental, colonial, né? Que é uma Bíblia totalmente deturpada, se é que alguma vez anterior a esse processo existiu alguma Bíblia universal, né? Então, houveram vários concílios, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas se a gente for ver os concílios de Trento, o concílio de Verona, o concílio de Hipone, né, vários que são lugares da Itália onde se reuniam, né, os sacerdotes, aqueles que diziam, né, sacerdote, né, aquele que tinha o poder de uma suposta verdade, e eles escreviam os livros e o Papa assinava a bula papal para justificar, como neste caso a gente vai mostrar, justificar a queima de milhões e milhões e milhões de mulheres por mais de 3 séculos. E homens também foram incinerados, tá? Mas não eram homens, eram o que hoje nós poderíamos chamar de LGBTQIA+. Nas nossas culturas indígenas, as pessoas que são hoje denominadas como LGBTQIA+, são as pessoas que sempre foram curandeiras, tiveram aquela coisa de ter, não um poder espiritual, como chama, mas sim o reconhecimento que essas pessoas tendo as duas variantes humanas, masculino e feminino, numa só, se tornavam pessoas sagradas, pessoas sacralizadas e com um poder, né? Eu não gosto dessa palavra poder, mas vamos lá, né? Um poder infinito em relação à cura, em relação a como a gente conhece hoje as plantas medicinais, as ervas medicinais, né? Essas pessoas tinham um poder específico de entender o movimento das luas para a época das colheitas, para a época da semeadura, né? E isso também existiu na Europa, existiu o frimário, existiu o vendimiário, existiu o brumário, e cada época dessas designava um tipo de colheita em algumas regiões da Europa. Bom, vamos entrar aqui no mérito desse texto, né? E diz, né, poucos livros da história ocidental exerceram influência tão sinistra quanto o Malleus Maleficarum, conhecido em português como O Martelo das Feiticeiras. Publicado no ano de 1487, na cidade de Speyer, no Sacro Império Romano Germânico. Olha só a pretensão dos grandes reis, dos grandes príncipes, e principalmente do Papa, né, de tornar toda a Europa um império só dominado pelo cristianismo ocidental romano, apostólico romano, né? Então, eles se autodenominavam, né, que eles eram os todo-poderosos e que a verdade estava com eles. E daí eles criam um sacro império romano-germânico. Não vou entrar nesse mérito também, porque demoraria muito esse vídeo, né? Porque daqui surgem variantes, né, desdobramentos, né, de cada uma parte desse texto, pelo menos que eu estou lendo aqui para vocês, né?
Esse tratado tornou-se o manual mais famoso da denominada caça às bruxas, circulando por toda a Europa e orientando juízes, inquisidores e autoridades seculares na perseguição contra milhares de mulheres e homens acusados de feitiçaria. Seu impacto não pode ser compreendido sem levar em conta um momento histórico, numa sociedade marcada por crises religiosas, políticas e sociais, em que o medo do demônio se entrelaçava às tensões do cotidiano. Mais do que um simples livro, o Malleus condensou séculos de teologia, superstição e misoginia, oferecendo uma estrutura aparentemente, abre aspas, científica e jurídica, fecha aspas, para justificar a repressão. Mas o Malleus não foi apenas um manual de perseguição, ele é também um espelho dos medos de sua época. É interessante que esse trecho, né, porque ele é quem escreve aqui já abre uma brecha para pensar sobre a questão do medo, né? Então, em toda época, em todo tempo, dentro desse modelo temporal que foi criado também por esse modelo de cristianismo, o medo sempre tem estado presente em todas as civilizações. E atualmente se vive também o medo do bicho-papão aqui no Brasil, né? Ah, você tem que votar em fulano, porque senão vem o bicho-papão. Né? Então, um medo sempre está trabalhando o inconsciente das pessoas e em diferentes épocas ele vai se mostrando de uma forma diversa, assim como a questão do amigo-inimigo, né? Inclusive tem um pensador alemão também do século XIX que se chama Carl Schmitt, que criou esse binário amigo-inimigo e passa a ser também parte do mundo do juridicismo. Então, antes eram as mulheres, como eu falei, eram os indígenas, hoje são os negros, um tempo foram os judeus, outro tempo foram os árabes, os muçulmanos. Cada tempo eles, né, quem controla o mundo vai criando um medo e um bicho-papão à altura ou sob medida, né? Segundo, teleologicamente falando, né? Segundo a finalidade que cada tempo tem em relação àquilo que eles querem conquistar. Né? Então, por exemplo, se eles querem conquistar as populações, eles vão inferir um medo, olha, a culpa da sua desgraça são os negros, né? A culpa da sua e do seu infortúnio, sei lá, são as mulheres, né? A culpa disso é então todo tem e nunca a culpa é branca, né? Isso que é o mais, né? Nunca são eles, sempre são os outros quem, sei lá, aqueles que não pensam, como diria Descartes, penso, logo existo, né? E os outros parece que não pensam, então esses são os inimigos, né? E aí começa a se adensar cada vez mais nessa lógica, até chegarmos nos dias atuais, levamos 3.000 anos, e ainda a gente está lidando com isso que aqui nós chamamos de colonialismo. E o Brasil faz parte, infelizmente, de toda essa, de todo esse leque de situações que eles foram criando de forma doutrinária, de forma ideológica, então, nós fazemos parte, nós que estamos aqui nessa mal denominada América Latina, aliás, América Latina é uma retroalimentação, o próprio nome, América, mais Latina, é uma retroalimentação a toda essa, é, todo esse pacote que veio junto com a colonialidade moderna ocidental que chega aqui a partir dos finais do século XV. É, o livro revela como a Igreja e a sociedade do final da Idade Média e do início da Idade Moderna viam o mundo. Dois pontos. Um campo de batalha cósmico entre Deus e o diabo. E olha que engraçado aqui, não sei se vocês estão vendo, gente, aqui, ó. Deus sempre em maiúsculo e o diabo não, né? O termo diabo já não aparece em maiúsculo, aparece em minúsculo, mas Deus, esse letra D que já vem do latim, inclusive, o D já marca nem o dedo de Deus, né? O dedo
de Deus, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo enxerga e tudo julga e condena, né? É muito é, é interessante a gente se parar, às vezes, nos detalhes, porque são os detalhes que fazem, inclusive, a gente entender o que há por trás de cada uma dessas ideologias, dessas doutrinas que lhe foram inculcando no cerne das sociedades modernas, né? Então, é um campo de batalha cósmico entre Deus e o diabo, em que as mulheres eram vistas como o elo mais frágil da humanidade, né? Então, e isso ficou até os dias de hoje. Tem muitas músicas aí, quem gosta desse tal Roberto Carlos, ele tem até uma música que ele fala do sexo frágil. Pois bem, esse que é a interface que a gente quer mostrar, porque essas são coisas que, se bem foram colocadas lá atrás, neste caso nos séculos XV, XVI em adiante, mas ainda reverbera até hoje, né? E depois que eu ler esse texto aqui, eu vou explicar um pouquinho uma coisa que vocês precisam saber para não mal interpretar, tá? Mas que precisa ser dito porque isso aqui também confluencia com autores, filósofos da modernidade, da contemporaneidade europeia que fazem a crítica, só que não fazem a crítica a partir do que aconteceu com os outros, senão a partir apenas do que aconteceu com eles na própria Europa. Isso eu vou colocar aqui justamente nós utilizando da acepção frágil, né? Como está escrito aqui, né? A mulher como o elo mais frágil da humanidade, ou seja, como se fosse a espécie mais que precisa ser preservada de alguma forma, mas que não precisa ser libertada, porque ela é frágil, porque ela não sabe, porque ela não pode. E essas eram coisas que a gente vivia, inclusive quando criança, né? Nós que somos do século XX já sabemos como as mulheres foram tratadas no século XX, e as músicas revelam esse modo de pensamento e de acionar, né? Hoje, o Malleus Maleficarum é objeto de estudo histórico, não mais de aplicação prática. Pesquisadores como Brian Levac, Jeffrey Barton Russell e Michel Bowley analisam sua importância como documento central para compreender o fenômeno da bruxaria e das perseguições que marcaram a Europa entre os séculos XV e XVII, né? Estudar o Malheus é mergulhar na mentalidade que legitimou torturas, julgamentos e execuções em massa. Um testemunho perturbador de como ideias podem se transformar em instrumentos de violência coletiva. Agora a gente vai fazer um contexto histórico-intelectual sobre a Baixa Idade Média. E aqui ele vai explicando. Eu gostei muito desse texto, porque esse texto aponta muito bem certas questões que a gente, como eu falei antes, a gente não vai entrar muito em mérito para que o vídeo não fique muito longo, tá, pessoal? Mas diz, o Malleus Maleficarum surgiu num período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, caracterizado por crises e ansiedades coletivas, né? A Peste Negra, 1347-1351, havia dizimado entre um terço e metade da população europeia, deixando marcas profundas no imaginário. Muitos viam a peste como castigo divino ou obra do diabo. A peste negra é algo assim como a Covid-19, né? Entrou inclusive pelo Mediterrâneo e culparam os povos de origem árabo-muçulmanos, porque naquela época a Europa era uma província obscura, era um lugar obscurantista. Inclusive, quem já assistiu alguns filmes, por exemplo, da França, do século XVIII, tem um filme muito bom, que tem um livro também de Patrick Suskind, que se chama O Perfume. E a ambiência em que rola toda aquelas cenas com o perfumista, que quem descobre como tirar perfume da pele da mulher, né? Porque ele matava mulheres para extrair uma espécie de elixir do corpo dela e com isso fazer perfumes. E a França vendia muitos perfumes durante o século XVIII,
e era famoso no mundo inteiro. Mas esses perfumes que eles faziam não era para o pobre, o fudido da época, eram para as mulheres da corte, da aristocracia, ou das aristocracias, seja elas francesas, alemãs, belgas, flamengas, né? A época que não existia a Bélgica nem a Holanda, né? Eram os flamengos, né? E não era porque, como hoje você usa para ter um perfuminho, não, é porque a Europa era suja, não tinha saneamento básico. Gente, a Europa só começou a ter água potável foi a partir do século XX. Antigamente, as pessoas bebiam o álcool que vinha dos árabes, porque foram eles que descobriram o álcool, né? E eles, como não tinha água potável, eles bebiam álcool o dia inteiro. Então, imagine-se o que era a insanidade de viver naquelas épocas. Uma coisa impressionante. Inclusive, tem aquele Branca Leone, tem um filme, né? Que é uma sátira ao homem medieval, né? Se vocês vão ver aí, não existia água potável. E é mais, galera, a devastação da natureza é parte disso, porque eles devastaram a natureza desde a criação do Império Romano, né, partindo de Grécia, logo das invasões do Alexandre o Grande, que a gente chama de Alexandre o Destrutor, logo veio o Império Romano, e aí começou a grande devastação da natureza. Então, eles não tinham água potável, porque eles já tinham acabado com a natureza deles para criar aqueles prédios que hoje são ruínas e que os turistas se esbaldam em Roma visitando, sei lá, aqueles prédios, aquelas coisas, aquelas ruínas aí, os coliseus e tudo. Então, para criar tudo isso, para fazer essa monumentalidade de prédios da época do Império Romano, eles tiveram que devastar, tiveram que cortar todas essas árvores, tirar madeira. Então, é aquela coisa que a gente está vendo ainda acontecendo hoje, em outros moldes e com uma voracidade mais 500 mil vezes pior do que a época do Império Romano. Então, essa peste negra, mais a devastação, fizeram com que os povos, quando chegou essa peste negra, que era a peste bubônica, né? As pessoas morriam à míngua, né? Morriam à míngua, morriam em qualquer lugar. Né? Eles não tinham medicina, sendo que os árabes já estavam avançadíssimos na área da medicina, na área da fisiologia e em muitas outras áreas de ciências, né? Os árabes eram muito superiores, né? Então, claro, quando chega essa peste lá, através dos ratos que saíam dos porões dos barcos, que traziam alimentos, seda, especiarias que vinham da Índia, que vinha, inclusive, da Pérsia, né, que hoje está sendo bombardeada pelos Estados Unidos e Israel. Pois bem, eles chegavam pelo sul do mar Mediterrâneo, e aí, enquanto vão descendo os produtos, obviamente, algum rato e outro desceram juntos também, e a sujeira e a imundície que era a Europa da época fez com que essa peste negra dizimasse milhões de pessoas em todo o território europeu, né? Bom, depois tem as guerras prolongadas. Bom, essa guerra dos 100 anos, 1337, 1453, devastaram regiões inteiras, destruindo campos e gerando fome. Pois bem, essa guerra também era guerra de territórios. E qual que era essa guerra? Bom, era uma guerra religiosa, né, para tomar os territórios dos diferentes povos que moravam na Europa, que eram povos originários de lá, né, gente? Havia muitos povos originários. Na própria região do que hoje a Espanha e Portugal eram os íberos, eram os celtas, né? E em outros lugares eram os helvéticos, eram os visigodos, existiam vários povos, várias tribos, várias formas diferentes de viver, inclusive, em comunidade, né? Então, essa guerra dos 100 anos acaba justamente quando entramos para a modernidade com o tal do descobrimento de América de Cristóvão Colombo, e os vândalos do norte atacam os do sul, e aí o cristianismo entra em refrega com o protestantismo, que é o que surge
a partir de 1500, né? Aquilo que hoje nós chamamos de neopentecostais, de evangélicos, surge lá atrás, nessas lutas de poder espiritual, ou seja, de colonização espiritual dos povos. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, gente, a colonização não começa aqui nas Américas. Ela começou na própria Europa, eles dizimaram seus próprios povos, seus próprios congêneres. Depois vão para as Arábias, depois vão para a África, depois vão para o Sudeste Asiático e, por último, Cristóvão Colombo chega aqui em 1492. E é muito engraçado, né? Bom, engraçado não, mas justo que Cristóvão Colombo vem para cá, 1492, à mesma época, no mesmo dia, inclusive, ou seja, 12 de outubro de 1492, foi um dos dias em que lá estavam se jogando nas fogueiras mulheres supostamente acusadas de bruxaria, né? Seria hoje acusado de crime organizado, de pertencer ao tráfico, aquelas coisas. Bom, na época, ser bruxo ou bruxa era um crime inalienável, inafiançável e até mesmo inexorável, né? Depois, bom, aqui já falando sobre as tensões religiosas, crescem com as heresias e com a crescente crítica à a Igreja Apostólica Romana, e que culmina justamente com a reforma protestante no início do século XVI. É muito plausível aqui também falar sobre Martinho Lutero. Por quê? Porque Lutero ele angaria forças para vencer essa guerra, ele angaria forças com os povos originários que estavam resistindo contra esse colonialismo interno que havia na Europa a partir do papado, né? Ou seja, da Igreja Apostólica Romana moderno ocidental, junto com o imperador Carlos V, que ele se achava que era o imperador da Europa inteira, né? E o imperador Carlos V, ou Carlos Magno, quem já estudou história, inclusive isso aqui a gente estuda na secundária, aí, galera. Quando Carlos V se torna rei, né? Ele se torna imperador, porque ele impera em toda a parte sul, ao sul dos Pirineus, e o mesmo Papa que assina o que dá aval ao Malleus Maleficorum é o mesmo que dá aval para que o Carlos V invista violentamente contra as comunidades indígenas europeias que haviam, principalmente em Portugal, a Espanha, França, que não era França, era Gália, depois contra a Helvétia, que não era Helvétia, eram vários povos que havia no que hoje nós chamamos de Bélgica, Holanda, né, os Países Baixos, né? Gente, é muito importante um mapa mundi para a gente se encontrar bem de tudo isso que a gente está falando, tá? Bom, e nesse ambiente de hostilidade e de instabilidade, buscavam-se sempre os culpados. E quem é os culpados? Adivinha? Minorias, estrangeiros, judeus, indígenas, negros, sobretudo mulheres pobres que eram alvos fáceis. A crença de que desgraças coletivas podiam ser obra de feitiçaria encontrou terreno fértil, claro, logicamente, para quem estava procurando uma forma de demonizar essas supostas minorias, né? Durante, durante grande parte da Idade Média, a igreja via a feitiçaria como superstição, sem grande poder real. O cânon episcopi, séculos 9 e 10, por exemplo, afirmava que mulheres que acreditavam voar à noite como a deusa Diana ou Diana estavam apenas sendo enganadas pelo demônio e não que de fato realizassem tais feitos. Essa visão começou a mudar no século XIII, com a consolidação do direito canônico e o fortalecimento da teologia escolástica. Gente, quem já estudou filosofia, é só entender como funcionou a patrística, justamente a partir do século XIII, XIV e até meados do século XV. Então, aí vem vários autores que hoje ainda são cotados como os grandes pensadores universais, ocidentais, né? Como é o caso de Santo Tomás de Aquino, é o caso
de Santo Agostinho, existe o Santo Anselmo, enfim, tem várias, tem vários, que ainda de serem filósofos, eram santos, né? Santo Anselmo, que também tem várias obras que foram publicadas, inclusive tem obras publicadas em português, né? E o direito canônico, o que é? É o que antecede ao direito romano, tal qual conhecemos hoje, porque o direito romano é a voz de Deus, né? É, Vox Dei, né? Por isso, inclusive, existe dentro da Igreja Católica um grupo conservador que se chama Vox Dei. E o Vox Dei era justamente a justificação de que deveria haver um direito que colocasse lei e ordem na terra, mediado por um sacerdote ou por um papa com plena potestade, e que se ele dizia, se ele acordava hoje, olha, Deus falou para mim que eu tinha que acabar com as bruxas, porque se a gente não fazia isso, o mundo vai se perder. Tipo assim, né? Estou sendo aqui bem simples, bem simplório, inclusive, para vocês entenderem. Então, ele, como era papa, ele falava, olha, Deus falou isso, e aí eles criaram um direito canônico. Pois bem, o direito canônico precede ao direito romano. E a teologia escolástica vem junto com a patrística. O que é a patrística? Acabei de falar, né? Aqueles santos que escrevem longos tratados de moral, de virtude, e eu não sei o que mais, tal, e que, mediados pelo direito canônico, o que faziam os juízes à época? Bom, se alguém está transgredindo algum desses artigos, desse direito canônico, ele vai ser incinerado, ou seja, ele vai para a Inquisição, né? E a Inquisição começa com a queima das bruxas, que era mais bem a queima de mulheres, e mulheres pobres, tal qual o texto aqui cita, né? Então, esses autores, como Tomás de Aquino, que defenderam a realidade da ação demoníaca no mundo, deram base teológica para se acreditar que o diabo podia agir de forma concreta por meio de pactos com humanos. A partir do século XIV, em meio às crises, essa demonologia vem do logo, o logos grego, né, que é aquilo que assenta as bases, que fundamenta um tipo de pensamento supostamente racional. Então, demos e logos, né? A demonologia ganhou força. Teólogos como Johannes Nilder, em sua Formicários, 1435, esse Formicários aqui é a base do Malleus Maleficarum, é a base, né? Só que esse teólogo, acho que ele não ficou muito famoso, não. Mas tanto o Kramer e o Sprenger, que foram os autores do Malleus Maleficarum, eles se basearam nos textos do Formicários, né, que vem de formicários, né, vem de fornicar, fornicare, do latim, né? Então, seguiam, e aí vão fazendo uma descrição das bruxas reunidas em sabás, capazes de provocar tempestades, destruir colheitas e matar crianças. Esse imaginário preparou, então, o terreno para esse longo tratado de mais de 1000 páginas chamado de Malleus Maleficarum, né? Esse, então, esses dois sujeitos aqui, o Heinrich Kramer e o Jacob Sprenger, né, eram dominicanos, alemães, né? Um deles já era inquisidor, né? 1430, 1505, como está aqui escrito, né? Um inquisidor ativo nos territórios germânicos. Gente, Germânia também era um território imenso, cheio de povos e comunidades e de aldeias, né? Não era como hoje a gente conhece a Alemanha, ou como a gente conheceu durante a história da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Não. Germânia era um vasto território do norte europeu, né? Existia a Gália, existiam os flamengos, existia a Germânia, a Helvétia, né? Roma era Roma,
existia a União Ibérica, que é o que nós conhecemos hoje como Portugal e Espanha, não era um país, né? Eram reinos, né? Enfim, é, Kramer ganhou notoriedade por sua obsessão em perseguir casos de feitiçaria. Em 1485, tentou julgar mulheres acusadas de bruxaria em Innsbruck. Innsbruck hoje é um centro de esqui lá na Suíça, muito visitado pelos turistas, né? Na Suíça, acho que nos Alpes suíços, se não me engano, né? Innsbruck, mas encontrou resistência das autoridades locais que consideraram seus métodos excessivos. Né? O malês pode ser lido como resposta à humilhação sofrida por Kramer, tentando legitimar suas ideias. Então, as autoridades de Innsbruck, né, nos Alpes suíços, não gostaram da ideia do Kramer. E o Kramer ficou com raiva e aí ele começou a escrever um tratado enorme, longo, chato pra caramba, mas que é bom ler, porque nas entrelinhas que a gente vai descobrindo algumas coisas que estão hoje, né, no inconsciente de muitos, principalmente aqui nas Américas, né? É um livro horroroso, né? Como eu já ouvi por aí, inclusive outras pessoas falarem, é realmente um livro vomitativo, né? Vomitativo. Mas às vezes é bom essas leituras, porque a gente mesmo, quando a gente lê, nós como homens, assim, como dizem que nós somos homens, macho, masculino, né? A gente bom ler também para a gente poder também se conscientizar mais sobre a questão da luta das mulheres, né, sobre todas essas violências que são rescaldos, resquícios, reverberações dessas coisas que foram criadas há muitos e muitos séculos atrás. Né? Jacob Sprenger era mestre em teologia e prior, ou como chamam por aqui no Brasil, né, Dião, né, do convento dominicano de Colônia. Né? Colônia hoje é parte da Alemanha, né? Da Alemanha, do país, o Estado-nação, tal qual conhecemos hoje. Tá? Embora seu papel como coautor seja debatido, alguns estudiosos afirmam que sua participação foi menor do que a de Kramer. Seu nome deu peso acadêmico e eclesiástico à obra. Quer dizer, como ele era mestre em teologia, ele tinha autoridade acadêmica. Então, este outro sujeito do Kramer escreve o livro e o Sprenger dá o aval desde as academias. Né? Então, você vê como as universidades também da própria Europa foram colonialistas, colonizadoras, e pelo fato de que algum grande acadêmico, um doutor em alguma coisa, dá o aval, torna-se verdade, né? E isso também acontece até hoje, inclusive nas universidades brasileiras, tá, galera? O livro foi publicado em Speyer, que é uma cidade lá da Alemanha, né? Speyer, em 1487, com aprovação papal falsamente atribuída. Bom, nos muitos textos que a gente deu uma revisada hoje, o Papa Inocêncio VIII foi o que deu aval, ele assina embaixo, porque era a máxima autoridade do sul da Europa, ou pelo menos da metade da Europa, e tendo sido avaliado pelo Papa, poderia se colocar em prática no tempo que você quiser, né? Então, aí aqui está falando sobre isso, né? É, Kramer anexou ao início do Malleus a bula Summis Desiderantes Affectivus, emitida pelo Papa Inocêncio VIII em 1484, que autorizava a perseguição a bruxas na Alemanha. Embora a bula não tenha mencionado especificamente o Malleus, sua inclusão deu ao livro um ar de autoridade papal, ou seja, gente, tinha a autoridade acadêmica, que dava o aval do livro do Kramer, e tinha a autoridade papal através do Papa Inocêncio VIII. Então, não tinha discussão, não tinha debate, ninguém podia criticar, ninguém podia questionar esse modelo de injustiça, porque se o Papa deu aval e assinou embaixo, então é porque Deus quis, ou porque Deus quer.
E o outro dá o aval acadêmico é porque as grandes autoridades, os doutores da época, os honoris causa da época, falaram, não, é isso mesmo. Então, isso aqui é uma verdade e quem gostou, gostou, e quem não gostou, enfim. E aí, então, aí se inclui o livro com essa autoridade papal, a obra rapidamente se espalhou, sendo reimpresso dezenas de vezes entre os séculos XV e XVII, num período em que a imprensa de Gutenberg permitia a difusão massiva de ideias. Quais ideias? As ideias das mulheres pobres, dos indígenas de lá, dos camponeses que foram assassinados de forma brutal e cruel nos sacros campos do Sacro Império Romano Germânico? Não. As ideias da burguesia, da aristocracia, do papado, da época, ou seja, dos séculos XIV, XV, XVI, até o XVII, XVIII e até hoje está aí, né, galera? O Malleus Maleficorum é dividido em 3 partes, cada uma com função específica. Essa organização dava ao texto a aparência de manual sistemático, combinando argumentos teológicos, filosóficos e jurídicos. Na primeira parte, os autores procuram provar que a bruxaria existe e que é uma ameaça real. Hoje, a ameaça real são os persas, os árabes, né? Em outros tempos, a ameaça real foram os judeus, na própria Alemanha, né? Então, como eu já falei um pouco antes, em cada época existe um inimigo. Então, é esse o inimigo a ser combatido, né? Havia um tempo, inclusive, um escritor que escreveu Guerra de Dois Mundos, né? Então, ele cria um imaginário que os inimigos são vermelhos e que vêm de não sei que planeta, né? Foi um livro que foi escrito no início do século XX e que depois passa a ser o quê? A partir de 1950, esses seres imaginários que vinham de Júpiter, invadiam o planeta, atacaram a cidade de Nova York, né? Tem muitos filmes que passaram principalmente no século XX, principalmente a partir da década de 70 para cá, se transformaram nos comunistas. Então, quem que era a ameaça real a partir de 1950 eram os comunistas, né? Então, os senadores norte-americanos declaram guerra aos comunistas. E isso existe até hoje ainda, né? E é tão engraçado que aqui eu tenho visto nos comentários ali no Instagram, chamando os atuais gestores do governo federal, que são de esquerda, que são comunistas, que são vermelhos, e a gente fica dando risada, porque não tem nada de comunistas esse pessoal, e muito pelo contrário, essa febre do anticomunismo já praticamente são só gente muito desavisada ou realmente muito medieval no seu inconsciente para acreditar que isso ainda exista, né? Mas está vendo como a própria leitura do texto vai nos retrotrai a um passado, mas também nos traz de volta ao presente, né? Então, hoje, quem, quem é a ameaça real hoje? Ah, é o neguinho da periferia, é o mendigo, é o cara que fuma crack, é o pobre, é o desocupado, né? Então, vão se criando ameaças reais dependendo de como o tabuleiro geopolítico e as crenças, esse sistema de crenças avança ou recua também, né? Essa insistência mostra que ainda no final do século XV havia resistência quanto à crença na eficácia da feitiçaria. Kramer e Sprenger mobilizam autoridades bíblicas, patrísticas e escolásticas para defender que, primeiro, o diabo tem poder real sobre o mundo. Gente, o Brasil, por exemplo, está infestado de igrejas evangélicas em todo quanto é lugar. Qual que é a fala do pastor, normalmente, e que sempre é homem, né? É homem, é macho, é alfa, é aquela coisa toda. É o diabo, é o demônio, né? Eles falam mais do diabo, do demônio, de Satanás,
do que de Deus, né? É o mais engraçado. Eles estão que nem os lulaminhos, falam mais dos bolsominions, os bolsominions falam mais contra os lulaminhos do que defender a própria causa. Isso significa que eles não têm nenhum tipo eh, de fundamento, seja inclusive bíblico, seja ideológico, seja filosófico, eles não têm. Então, um fala mal do outro, né? E de quem deveriam falar melhor, eles não falam. Né? Então, os lulamínios, qual que é a ameaça real de hoje? Para os lulamínios, é a volta dos bolsomínios, né? E para os bolsomínios, qual que é o perigo, ameaça real para eles? Que os lulamínios continuem governando o país. Então, fica nesse binarismo cartesiano, né? Nessa binariedade, né? Bem, mal, Deus e o diabo, branco, preto, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, por isso que é necessário fazer a crítica à filosofia ocidental para a gente entender por que a gente está nessa merda que nós estamos hoje, principalmente aqui na América do Sul, vendo todos os desastres que estão acontecendo e as péssimas decisões que se tomam a partir dos gestores políticos que estão nas casas presidenciais. É muito bom a gente começar a refletir sobre isso, tá, galera? 2. Bruxas. Impacto com ele, ou seja, com o diabo, podem causar danos físicos, como doenças, esterilidade e tempestades. Pois bem, as bruxas foram acusadas de terem sido elas as causantes da peste bubônica, da peste negra. Olha, ainda chamando de peste negra. Por que peste negra? Eu acabei de falar, galera, pelo amor, vamos cair a ficha aí, vamos usar um pouquinho a cachola, peste negra, porque os árabes sempre foram vistos como povos negros, portanto, inferiores à raça branca. E isso, inclusive, foi no século XVIII, que também teve um cara lá que escreveu um longo tratado sobre a questão racial, fundamentando e justificando a superioridade da raça branca em relação à raça negra. Bom, por isso, naquela época, estamos falando de 1320, né? E bolinhas, né? Peste negra. Olha só como até a própria cor já traz a racialidade dentro do conceito, né? Depois, 3, negar a existência da bruxaria seria heresia, pois implicaria negar a ação demoníaca. A ênfase não estava apenas na superstição popular, mas na ideia de que havia uma conspiração organizada contra a cristandade. A segunda parte do livro são as práticas e poderes atribuídos às bruxas, né? Bruxas é o nome que eles deram, porque não existe o termo bruxas. Aí eles inventaram um nome para dizer, bom, agora esse aqui é o nosso novo inimigo social, são as bruxas, os bruxos, né? Então, a segunda parte vai descrevendo as supostas práticas das bruxas, como o pacto com o diabo, zelado em cerimônias noturnas. Gente, quer dizer, por exemplo, nossos parentes indígenas, quando fazem cerimônias noturnas, se fosse naquela época, seriam sentenciados como gente que está fazendo pacto com o diabo, portanto, seriam hereges. Né? Todos os povos indígenas do Brasil e da nossa Abiyala, ou da nossa América, como vocês querem chamar, sempre fizeram cerimônias, sempre fizeram grandes comemorações e sempre foram noturnas, né? Porque à noite tem aquela outra coisa assim, mítica dentro dos povos indígenas, dentro das cosmologias, cosmogonias, né? Então, para o mundo medieval e pós-medieval, isso era sinal de heresia, portanto, deveria ser punido eh, de forma ferrenha, né? Bom, era o pacto com o diabo, selado em cerimônias noturnas. Depois, o voo até o Sabá, ou seja, até aquele lugar imaginário, que também foi uma criação deles, né? Auxiliado por ungüentos mágicos. Então, vocês devem ter visto alguns filmes que as bruxas aí estão preparando um panelão enorme, um caldeirão assim, e cozinha durante horas e horas alguma coisa que vai trazer
alguma coisa mágica, e nada, às vezes são medicinas da floresta, simplesmente isso, né? Acontece com o peiote, acontece com o camarampe, com a ayahuasca, né? Você cozinha durante muito tempo para você beber o chá e você tem uma experiência espiritual além desse corpo físico e dessa tridimensionalidade que nós vivemos aqui nesta existência, né? Número 3, a profanação da Eucaristia e dos sacramentos. Essa parte aqui é brava, porque isso aqui atenta, supostamente, atentava ou atenta contra as bulas papais que definiriam como espiritualmente os humanos deveriam ser conduzidos, né? E, por último, relações sexuais com demônios. Aqui eles utilizam dois termos, que é íncubos e súcubos, né? Inclusive, se vocês forem ler o livro que vai ficar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que já começa nas primeiras páginas falando de íncubos e súcubos, né? Que seriam homens e mulheres supostamente com uma perversão sexual muito ampliada e muito visível, que dava a entender que eles, na noite anterior, por exemplo, só para citar um exemplo aqui muito prático, numa cerimônia noturna, eles tiveram relações sexuais com os demônios. Então, é muito bizarro, galera. Galera, muito bizarro. Kramer e Sprenger detalham histórias de mulheres que, segundo eles, destruíam colheitas, matavam crianças e provocavam impotência nos homens. O tom é carregado de misoginia, reforçando a ideia de que as mulheres eram naturalmente mais propensas à feitiçaria. A terceira parte vem a questão jurídica, né, que aqui é a parte mais pesada e mais difícil de poder explicar, mas vamos tentar. Tá? É dedicada aos procedimentos de investigação e julgamento, o que hoje a gente conhece como direito processual e de execuções penais, né? Então, aqui o Malio se apresenta como um manual prático para juízes e inquisidores, e ele recomenda, primeiro, investigações preliminares com base em rumores e denúncias. Gente, isso existe até hoje, tem gente que denuncia um a outro, aí de repente polícia chega lá na porta da sua casa e não tem nada a ver, mas por um rumor, por uma denúncia infundada, acontecem também grandes atrocidades, viu? A gente vê todo dia aí pelas redes sociais. Então, isso aqui não é novo, né? Uma investigação mal feita por parte do poder público, através das suas polícias, pode desembocar numa tragédia familiar. Quantas pessoas são encarceradas, inocentes, estão encarcerados hoje, e depois de 20 anos descobrem que aquela pessoa não tinha nada a ver com aquele crime que foi imputado. Pois bem, por causa de um rumor, de uma denúncia infundada, e aí, dependendo do contexto, tanto político, social, econômico, é que eles seguem adiante, né? Interrogatórios, incluindo o uso de tortura para obter confissões. Bom, nós temos Guantánamo hoje, né, onde as pessoas são torturadas para denunciar, para delatar algo que às vezes as pessoas nem têm ideia também de que se trata, né? Então, a tortura existe até os dias de hoje e já existiu nos séculos XIV e XV, e antes disso também já existiu a tortura. Tanto é que o crucifixo, não somente o tal de Jesus Cristo foi crucificado, muitas centos de pessoas foram crucificadas. E a maioria eram também pobres, camponeses, mulheres, né? Então era o que em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, é a cadeira elétrica, na Roma antiga era a crucifixão, né? É, logo, desconfiança das testemunhas acusadas de defender as bruxas. Ou seja, naquela época você não podia defender uma pessoa, uma mulher, ou até um homem acusado de bruxaria, porque se você dizia, não, ele não tem nada a ver com isso, você ia junto para a fogueira também, né? E a execução como pena final para os condenados. A ênfase na tortura foi particularmente marcante. O Malleus legitima seu uso como meio de revelar
abre aspas, a verdade, fecha aspas. Ainda que as confissões fossem forçadas e muitas vezes absurdas, né? O Malias Maleficarum não deixa dúvidas. Para Kramer e Sprenger, a mulher era o alvo principal da bruxaria. O livro insiste em que elas são mais inclinadas à superstição, mais luxuriosas e mais frágeis diante das tentações do diabo. Olha só, e que estapafúrdia na própria gente é muito doido porque você vai lendo aqui a própria construção do texto que estou marcando aqui para vocês, a própria construção do texto já se inclina realmente a uma estapafúrdia. Aliás, é uma patifaria isso aqui, porque o que é a superstição? Teve um grande filósofo lá, que inclusive ele foi excomungado da Igreja Católica, que foi o Baruch Spinoza, e ele dizia que os verdadeiros supersticiosos eram os próprios brancos que estavam dentro dessas entidades religiosas, né? Ele acusou, inclusive, a própria igreja de ela ser supersticiosa, até porque ele foi um filósofo do século XVI e que viveu grande parte dessas horrorosidades que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Um dos trechos mais citados afirma, abre aspas, todas as bruxarias provêm da luxúria carnal, que nas mulheres é insaciável. Gente, que loucura. Esse tipo de afirmação criou uma associação direta entre o feminino e o demoníaco. Aqui eu quero fazer uma ênfase, porque esse livro aqui, esse texto do Malias Maleficarum, é um apêndice da Bíblia. O que diz a Bíblia no Gênesis? Essa Bíblia que foi impressa em 1500 e pouco por Johann Gutenberg, lá na Europa, que foi o primeiro livro impresso no mundo ocidental, porque a China já conhecia a imprensa lá no século IX antes de Cristo, já cunhava moedas. Então, a imprensa ocidental que surge com Johann Gutenberg, né, que sempre foi estudado na história como o grande inventor da prensa e tudo mais, né? E no Gênesis, que é o que fala, gente? A Bíblia, quem foi a primeira grande derrotada na Bíblia ocidental? A mulher, porque a mulher foi acusada, julgada e condenada já nas primeiras páginas. Ah, mas foi Antigo Testamento. Não interessa. Porque é desde aí que se funda isso que nós hoje chamamos de sociedade moderna, ocidental, colonial, racista, misógina e tudo mais. Quando vocês leem a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia desde o ponto de vista linguístico, histórico e filosófico. O que ela fala? Que havia uma macieira, né? Tinha uma maçã bonitinha, tal, aquela que não é essas cheio de agrotóxicos que tem hoje por aí, né? Mas, enfim, uma macieira, ao fim e ao cabo, tinha a serpente, né? A serpente sobe pelo talho da macieira, né? E aí tem a mulher, né? E a mulher está junto com o homem, e eles são tipo assim, estavam vivendo num suposto Éden, num paraíso, digamos que seria a Amazônia antes da invasão do homem branco europeu, era o paraíso. E que rola aí? Olha, vejam só o cenário. O demônio tenta a mulher, mas não é o demônio em si. O demônio é personificado através de uma árvore, de uma fruta e de uma mulher e uma serpente. Então vocês podem ver que, pela latinização das próprias palavras, a mulher, a macieira, a maçã, a serpente, se condena a mulher. Ela é sentenciada, julgada e condenada por ter comido a maçã que supostamente era o fruto do bem e do mal. Quem comia maçã, quem dava uma mordida nessa maçã, acabava descobrindo algo que Deus
supostamente Deus, esse Deus que ninguém nunca viu a cara dele, não queria revelar aos homens. E a mulher acabou descobrindo o que Deus não quis revelar aos homens. Então, a mulher é sentenciada, julgada e condenada. A grande derrotada da história do Ocidente, a partir dessa Bíblia, que foi escrita após esses concílios que eu citei antes, concílio de Trento, concílio de Verona, concílio de Hipona, e outros concílios com bulas papais, episcopados e toda aquela coisa, né? A mulher praticamente perdeu feio na história da humanidade. Desse tipo de humanidade de 3 milênios, um pouco mais. Então, essa associação direta que o livro faz, que o Malleus Maleficarum faz, torna-se, então, o mesmo, quer dizer, o livro, um apêndice da Bíblia. A mulher é condenada por ter comido a maçã, mas aqui a mulher é condenada por ter essa ligação entre o feminino e o demoníaco. Não há muita diferença, acho que não temos nem muito que pensar aqui, porque aqui não se trata de mirabolâncias, trata-se de fazer justamente esmigalhar de forma literal, linguística e fazendo uma reinterpretação daquilo que foi escrito e as mensagens subliminares que se escondem atrás daquilo que foi escrito. Então, a mulher perde, desde 3 milênios atrás, perdeu feio na história da humanidade. E então, eis, a partir daí, que todas as formas de dominação, opressão, repressão e tais vêm surgindo através de uma acusação infundada, onde sempre há uma feminidade por trás, culpada pelas desgraças que hoje, inclusive, estamos vivendo. Então, seria como dizer, isso ocorre por causa de que algum fator do arquétipo feminino influenciou isso para que acontecesse. E aí nós encontramos palavras como a doença, a enfermidade, né? Então, o artigo, né, demonstrativo já demonstra quem é que está por trás de alguma coisa melíflua. Então, sempre é o A, né? E o A representa na grafia ocidental a femineidade, a guerra. Ninguém fala o guerra, ninguém fala o doença, o enfermidade, a morte. Em espanhol, la muerte, la enfermedad, la dolencia. Então, gente, tá vendo como nessa parte linguística, literal, semântica, lexical, a gente vai descobrindo esses pormenores, esses detalhes que é muito difícil para a grande maioria ter essa sacada, e não é apenas uma sacada, e eu tenho, nesse sentido, quem teve de estudar um pouco o latim para entender isso, a gente sabe que vem desde esse tronco linguístico do latim, que é artificial, é uma língua artificial, porque era a linguagem da igreja. E aí nós temos a igreja, né? Não é o templo, é a igreja, né? Então, mais uma vez, a femineidade está aí, né? E também a igreja condena a sentença, né? Então, toda essa femineidade que se vincula com a literalidade, com a linguística, com essa lexicalidade toda, a gente vai entendendo como a mulher sempre foi perdendo terreno, até no sentido literal das coisas. Entende? Então, essa relação direta feminino-demoníaco faz com que as palavras não sejam apenas palavras, não sejam uma construção de uma realidade.
As parteiras foram frequentemente visadas, pois detinham saberes sobre o parto e, muitas vezes, sobre ervas contraceptivas e abortivas. Uma lesma lhe ficaram as acusava de matarem crianças e ofereceram-nas ao diabo. Essa demonização do saber feminino reforçou a marginalização de mulheres que ocupavam papéis centrais nas comunidades. Gente, isso a gente está vendo hoje. Hoje mesmo que eu falei de uma mulher que foi queimada viva lá no Mato Grosso do Sul, no município de Paranhos. Aconteceu hoje, no pleno Dia Internacional da Mulher, no Dia da Mulher. Então, é, é, quando a gente fala sobre as questões ligadas ao feminicídio, à misoginia, né? Que não é a questão, como às vezes, até a gente já foi acusado disso, porque a gente faz uma crítica às mulheres que estão nas instituições, e a gente tem que estar todo o tempo dizendo, não, não é a ela como mulher, senão a gestão. Aqui, neste caso, a situação é muito adversa. Por quê? Porque a mulher que tem contato com a natureza, por exemplo, nós temos nossas lideranças femininas que estão lá na Amazônia, elas têm contato direto dia e noite com a natureza. Elas tomam coisas da natureza, das árvores, das florestas, dos rios, das águas, para fazer, inclusive, até um chá para alguém que está com mal do estômago. Isso eu já vivi também. Eu já vivi estando nos territórios. E se não é uma curandeira, é um curandeiro. Porque nós todos, no fundo, temos algo do feminino, sejamos homens, mulheres, nós temos algo do feminino. Então, assim também tem curandeiros que têm uma parte feminina muito aflorada, muito à flor da pele, e uma espiritualidade muito aguçada. Então, quando alguém está com uma doença, está com um mal-estar orgânico, a pessoa olha para você e já sabe, é tal folha que você tem que fazer um chá. Essas pessoas foram condenadas, gente. Vocês estão entendendo agora o ponto e cruel de toda essa história que a gente está falando aqui? Essas pessoas que curam, elas foram praticamente aniquiladas e aniquilaram esses saberes que agora estão ressurgindo pouco a pouco, inclusive dentro da própria Europa. Estava tentando lembrar um grupo indígena na Europa que está reivindicando eh, seu pertencimento étnico territorial. Estou tentando lembrar o nome. Às vezes são tantas coisas que a gente tem que fica difícil um pouco poder, mas já vou lembrar, já tem um povo aí que está reivindicando sua etnia e territorialidade dentro da própria Europa. Já vou me lembrar, já vamos ver aqui. Viúvas, mulheres pobres ou com comportamentos fora do padrão também eram mais vulneráveis. Uma lesma lhe ficaram reforçava a ideia de que a bruxa era solitária, sem a proteção masculina, e que por isso tornava-se perigosa ou com alto risco de convívio social. Gente, olha, é uma coisa impressionante. E realmente, se vocês forem ler o texto, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar partes que é, vão apontar justamente essa crônica que está aqui nessa página na internet, né? E que a gente também vai colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler, né? Esse perfil coincide com o de muitas vítimas reais das perseguições. Então, e aqui no Brasil também existe isso. Existe isso aqui no Brasil. Por exemplo, se uma mulher está sozinha, eu já vi muitas vezes, quem já morou em cidades como São Paulo, como é o meu caso, por exemplo, eu quantas vezes eu já ouvi falar, ah, a mulher que está sozinha, não tem marido, é uma mulher que está ao leu, é uma mulher que não tem futuro, é uma mulher que não tem um suporte. Não, mulher sair sozinha por aí, não, não pode não, mulher não pode sair sozinha. E existe isso ainda, embora hoje um pouquinho menos do que talvez no século XIX, no século XX. Mas existe em si. Eu mesmo já ouvi de populares falar isso. Não, mulher tem que. Como assim?
Você não tem marido? Eu já ouvi isso várias vezes em São Paulo. E creio que em outros lugares também. Nossa, o que, que é isso, né? Então, gente, quando a gente vai fazendo essas leituras do passado, a gente traz uma antecedência, como no caso da Bíblia, em relação a esse livro, Malias Maleficarum, mas a gente também volta para o presente. Para que a gente faz isso? Para que vocês entendam como o inconsciente coletivo está contaminado, poluído por esse tipo de subjetivação que veio, no caso do Brasil, com os bandeirantes, porque os bandeirantes são os descendentes diretos de todas essas formulações que foram criadas na Europa antes do século XVI, quando eles chegaram aqui. Então, é por isso que, através da história, nós continuamos vendo situações que nos retrotraem a, a essa baixa Idade Média e ao surgimento da modernidade, que esse é um conceito que a gente precisa discutir, mas não vai ser agora, porque já o vídeo está um pouquinho longo, mas já vou acabar aqui. Ao construir uma base teológica, filosófica e jurídica para a caça às bruxas, o Malias Maleficarum legitimou a violência institucionalizada. Então, vamos lá para os Estados Unidos, o que está acontecendo hoje. A caça às bruxas contra o Irã, contra os países que defendem o fim do genocídio palestino, são considerados institucionalmente nos Estados Unidos as novas bruxas, caça às bruxas. E que pode também acontecer aqui no Brasil, e que acontece em outros âmbitos da vida cotidiana no Brasil, acontece. Politicamente pode vir a acontecer também. Talvez o ano que vem uma caça às bruxas contra quem falou mal deste ou daquele fulano, da ordem política e institucional. Então, é sempre a instituição, quer dizer, hierarquias, as hierarquias. A narrativa institucional vem de lá de cima, desce até as camadas baixas, e aqui as pessoas compram o discurso institucional sem questionar, sem se perguntar se isso é realmente, se é ou não é. Compram e ainda reproduzem no dia a dia. Então, essa narrativa institucional que desce dos céus e vem até a superfície da terra é o que marca e demarca a forma com que os seres humanos são oprimidos e dominados nas esferas política, social, econômica, religiosa e patati patatã. Então, isso aqui não é nada novo, galera. Quando a gente fala que a gente mora num feudo medieval, o Brasil é um feudo medieval. O que chamam de América Latina é um feudo medieval, porque esse modo de pensamento ainda existe hoje. E ainda, de alguma forma, as instituições políticas retroalimentam esse discurso, mudam apenas as palavras, as formas como elas são colocadas, e em outros aspectos muda também a personificação de quem vai ser atingido. Então, hoje, se demonizam, por exemplo, vamos lá, os ciganos, e começam a perseguição, uma caça às bruxas contra os ciganos. Assim fizeram com nossos povos indígenas aqui também. Caça às bruxas, povos indígenas, porque não queriam trabalhar ao modo ocidental. Então, o bandeirante via que o indígena não queria trabalhar, fugia, ele era morto, perseguido. Depois, quando trouxeram as populações negras da África, o que aconteceu? Aquele que foi retirado violentamente do seu território, foi trazido para cá, para as plantations aqui do Brasil, fugia, então caça às bruxas. Então, há muitas formas de caça às bruxas, não é somente uma terminologia utilizada dentro de um período histórico, como aqui esse texto vem demonstrando, e o próprio texto do Maleus Maleficarum vai colocando, né? Caça às bruxas, em todo tempo, enquanto exista esse modelo de sociedade, vai existir caça às bruxas.
O Malleus Maleficarum, aqui já acabando, né? O Malleus Maleficarum foi publicado pela primeira vez em Speyer, 1487, e rapidamente ganhou circulação graças à invenção da imprensa de tipos móveis de Gutenberg, por volta de 1450. Até meados do século XVII, estima-se que tenham sido feitas mais de 30 edições impressas do tratado em diferentes cidades da Europa. Gente, 30 edições, 30. E isso deve estar circulando. Bom, circula ainda, inclusive mais. Esse livro é vendido pela Amazon. Vocês podem encontrar ali que vocês compram. É um livro caro e tal, mas tá aí. Ó. Essa difusão garantiu que o livro chegasse não apenas a inquisidores. Peraí. É, deixa eu ver que eu me perdi aqui. Peraí. Aqui, ó. Essa difusão garantiu que o livro chegasse não apenas a inquisidores e clérigos, mas também a magistrados que desempenhavam, magistrados seculares, claro, que desempenhavam um papel central nos julgamentos da bruxaria, ou de bruxaria. Embora não tenha sido o único manual da época, o Malleus tornou-se o mais famoso e ampliamente consultado. Nos séculos XVI e XVII, em especial nos territórios germânicos, o Malleus serviu como referência prática em julgamentos. Ele oferecia não apenas justificativas teológicas, mas também instruções jurídicas detalhadas. Seu impacto foi sentido sobretudo nos locais onde havia maior pânico coletivo e fragilidade das instituições, resultando em processos de larga escala. Toda vez que uma sociedade, que um modelo político-econômico se vê que está capengando, né? O chão está tremendo para eles, eles criam um inimigo. Então, quando a Alemanha, durante a época do bigodinho lá, estava se vendo que a situação estava ruim, inventaram um inimigo. Ah, a culpa é dos judeus. Nas ditaduras militares que aconteceram aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, quem que era o inimigo? Um suposto comunista. Se você vestia uma camisa vermelha, mesmo que não tivesse quaisquer distintivos, insígnias, qualquer coisa, você já era acusado de comunista só por você usar uma camiseta de cor vermelha. Então, gente, é impressionante como esse modelo que se funda naquelas épocas ainda, de algum modo, está reverberando no cerne das nossas sociedades. Estudiosos como Brian Levac e Stuart Clark lembram que o uso do Malleus não foi universal, mas nas regiões como Espanha e Itália, por exemplo, a Inquisição, embora implacável contra hereges, mostrou-se mais cética diante de acusações de bruxaria, rejeitando excessos inspirados pelo manual. Isso revela que a recepção da obra variou bastante conforme o contexto político e religioso. Desde sua publicação, o Malleus encontrou também opositores. Juristas e teólogos criticaram seu uso abusivo de tortura e suas afirmações exageradas. Alguns consideravam a obsessão de Kramer contra mulheres um sinal de desequilíbrio pessoal. Interessante, porque aqui a gente já entra no âmbito da psicologia, né? Muito interessante essa parte aqui, né? Em 1490, a própria Universidade de Colônia, onde Sprenger havia lecionado, publicou parecer condenando a obra como tendenciosa e juridicamente problemática. Apesar disso, a circulação impressa manteve o livro em evidência. A partir do final do século XVII, o avanço do racionalismo e da ciência moderna começou a minar as bases intelectuais do Malleus. Filósofos como René Descartes e juristas mais críticos, mais céticos, rejeitavam a validade de provas baseadas em boatos ou confissões arrancadas sob tortura. O novo paradigma científico passou a explicar doenças, fenômenos climáticos e desastres naturais em termos naturais, reduzindo o espaço para explicações demonológicas.
Essa mudança intelectual contribuiu para o declínio das caças bruxas e, por consequência, da autoridade do malheso. Bom, isso aqui é o que escreve o texto, né? A gente estava fazendo uma outra releitura sobre essa tal de caças bruxas, que vai se deslocando dependendo da, como diria Marx, né? As ideias da sociedade são as ideias da burguesia que está no comando. Então, a burguesia também se desloca em termos, inclusive, jurídicos. Então, o que antes era visto como tal, fulano, o inimigo mortal, agora já não é mais, mas agora é outro. Né? Se eles vão mudando segundo as concepções referentes à época. Então, hoje nós estamos no século XXI, seria realmente inadmissível, né, que o Tribunal da Inquisição existisse em qualquer esquina de qualquer lugar, e a gente vê, né, porque naquela época, a gente, inclusive na Inglaterra vitoriana, as pessoas eram chamadas nas suas casas para assistir à condenação. Então, era um espetáculo ver ser alguém condenado. Inclusive, eu que falei do livro lá do Perfume, que tem o filme, que é muito famoso, e que mostra o cenário do que era a França naquelas épocas. Né? Quando foram condenar o cara que foi acusado de matar a mulher para extrair o cheiro delas, né, para criar perfumes e essências e tal, né? As pessoas foram chamadas nas casas, inclusive o próprio filme mostra, né, que passa um oficial de justiça, batia na porta de casa e chamava assim, ô Ludwig, Vera, vocês estão convidados para assistir, não sei o quê. E as pessoas iam, né? Porque era um espetáculo, era a única coisa que eles tinham à época, então era um espetáculo para ser visto, e aí tinha um bando que era contra e outro que era a favor, e virava aquela coisa de Coliseu romano, e no fim das contas o cara era julgado, sentenciado, condenado, julgado à morte, e aí em plena via pública, todo mundo assistindo, depois que acabava o show, todo mundo voltava para suas casas, aos seus afazeres cotidianos, e ficava tudo por isso mesmo, né? Então, gente, é uma coisa assim, realmente. Mas hoje que nós temos, no caso do Brasil, nós temos quase 1 milhão de pessoas pretas encarceradas, sem sentença, sem ampla defesa, sem julgamento e sem auto de processo escrito por um juiz, sem uma investigação séria, e essas pessoas são por serem a maioria preta, indígena, pobre, né? Ficam encarceradas, apodrecendo nessas masmorras medievais, chamadas de cárceres, centros de detenção penitenciárias, masmorras medievais, que são masmorras medievais mesmo, tá? E aí fica por isso mesmo. Então, por isso que a gente fala, né? Na medida que o tempo passa, dependendo de como o tabuleiro geopolítico vai se movendo, também vão se movendo as ideias da burguesia barra aristocracia. Então, o que antes era condenável, hoje não é mais, mas existe um substituto para condenar. Quem que vai ser o próximo amanhã? Eu que não sei. É... As reformas legais nos estados modernos limitaram o uso da tortura e exigiram provas mais consistentes. Isso reduziu a eficácia dos métodos descritos no Malheus. Tribunais passaram a arquivar processos por falta de evidências sólidas. No século XVIII, o tratado já era considerado obsoleto, lembrado mais como curiosidade histórica do que como guia jurídico. Conclusão. O Malleus Maleficorum ocupou lugar paradoxal na história. Por um lado, é um dos livros mais infames do Ocidente, símbolo da perseguição e da intolerância que levaram à morte dezenas e dezenas de milhares e milhares de pessoas, em sua maioria mulheres pobres e marginalizadas. Por outro, é uma fonte histórica indispensável, pois revela com clareza a mentalidade de uma época em que religião, superstição e direito se entrelaçavam num sistema de repressão institucionalizada.
O Tratado de Kramer e Sprenger foi produto do seu tempo, nasceu em meio a crises sociais e religiosas, refletiu medos coletivos e deu forma a preconceitos de gênero profundamente enraizados. Era isso que eu estava querendo dizer um pouco antes. E isso está até os dias de hoje. Por que o Brasil é campeão mundial de feminicídio? Vamos lá, galera, a ver se a cachola aqui funciona. Vamos lá para a história. Vamos lá ver quem eram os bandeirantes. E quem são os que estão hoje, que ainda são descendentes deles. E como funciona essa máquina jurídica, política, institucional, que vai criando inimigos novos, né, para não cair sempre na mesma ladainha, que aquilo é uma ladainha, mas hoje é visto como obsoleto e que a gente não pode mais levar a sério. Estudar o Malheus hoje significa compreender como discursos podem legitimar violência e perseguição. Ao mesmo tempo, mostra como as sociedades criam inimigos simbólicos. Oh, eu nem tinha lido ainda essa a parte da conclusão, né? Mas enfim. Estudar o Malheus hoje significa compreender como discursos podem legitimar violência e perseguição. Ao mesmo tempo, mostra como as sociedades criam inimigos simbólicos para lidar com suas angústias. O martelo das feiticeiras permanece assim como advertência histórica. Quando medo, intolerância e poder se unem, as consequências podem ser devastadoras. Fim do texto. Isso aí, galera, é muito importante que, só para terminar, a gente tem umas bibliografias aqui, quem quiser investigar mais, fiquem à vontade, tá? Mas é muito bom saber que deve haver, de parte da institucionalidade, se que ainda a gente possa, se que essa institucionalidade tenha crédito, gerar fundamentos para que a educação seja realmente uma educação libertadora. Infelizmente, nós estamos vivendo num país como o Brasil, onde houveram corte que eles chamam de gastos, né? Não de investimento, que educação em investimento. Eu, por exemplo, estou investindo aqui parte do meu tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu estou investindo aqui meu tempo, colocando um ponto de vista, mostrando para vocês um texto, ainda me dou o trabalho de fazer uma edição desse vídeo, que vai sair logo mais, colocando na descrição do vídeo alguns outros textos e convidando vocês todos para um estado de reflexão. Ou seja, a gente tem que refletir sobre o nosso papel, nós, tanto mulheres, homens, jovens, adultos, já pessoas de idade avançada, para mudar o paradigma que nos foi colocado como se fosse o único paradigma possível de poder estabelecer um vínculo com essa existência. Nós, infelizmente, o que nós esperávamos no Brasil nesses últimos 3 anos era um avanço na área da educação para justamente finiquitar um ciclo temporal que se alastra há milênios e que hoje nós estamos vendo as consequências de uma péssima educação que as pessoas estão recebendo, principalmente os jovens e os adolescentes de hoje. Porque não adianta estudar história só para saber que fulano de tal foi rei de não sei aonde, que aquele foi inventor da imprensa, lá o Gutenberg, que grande escritor. Não, a educação que deveria estar sendo impartida para as pessoas, ministrada hoje, nas escolas desde criança, é uma educação para a convivência social e ambiental. E aqui eu quero terminar dizendo que a guerra contra a natureza, a devastação da Amazônia, como está fazendo inclusive o atual governo aqui, todos os governos da América Latina, é parte também desse fluxo idealístico em onde a femineidade continua
sendo a principal culpada portanto, sentenciada e condenada à sua desaparição. A guerra contra as mulheres, quando alguém bate numa mulher, quando alguém mata uma mulher, ou quando alguém estupra uma mulher, é a mesma coisa que o estupro à mãe terra, à mãe natureza. Aquelas máquinas enormes que vêm lá da Coreia do Sul, essas máquinas são símbolos fálicos desse macho que está ali, que governa as instituições e que dá carta branca, e branca mesmo, para continuar devastando a nossa mãe terra, a mãe natureza, as águas, os oceanos, poluir o ar, tudo faz parte do mesmo espectro. Então, o feminicídio, ou seja, a morte das mulheres, essa morte sorrateira, que hoje não é mais por uma ordem institucional, política, religiosa, mas sim existe porque está nos bastidores. É um fantasma ainda, um espectro, né? Isso faz com que a guerra contra as mulheres continue de uma forma nem mais oculta, mas está atrás de qualquer desmatamento, de qualquer devastação. Atrás dos agroquímicos estão matando a mãe terra, estão matando as frutas, portanto, estão matando o ventre da vida. Eu quero deixar isso aqui como reflexão para que a gente pense em conjunto o que a gente vai fazer, porque isso, do modo que as coisas estão, não pode nem devem continuar. A gente tem que ter consciência de que tudo é vinculante, tudo se vincula. A vida se vincula por si mesma. E ela é feminina, sim. E isso não quer dizer que a masculinidade não tenha algum valor. Claro que tem. Mas nós também possuímos uma parte feminina e também a femineidade possui sua parte masculina. E que tudo mais, essas classificações de gênero, de sexualidade, só servem para tentar nos dividir, nos separar e nunca jamais a gente fazer uma construção de uma realidade, se se quer, mais humana. Boa noite, muito obrigado e até a próxima.